Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 12 de novembro. Eu tô fazendo 62 anos. Você sabe o que é autismo? Tem algum conhecido na sua família, ao seu redor? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu fui diagnosticado aos 60 anos. Eu fiz hoje 62. E aí, muitas coisas se explicaram. Muitos sentimentos de culpa foram tirados das costas, aquele peso, né? Por que que eu ajo, por que que eu reajo dessa maneira ou da outra? E eu elenquei aqui umas oito, nove características que eu vejo em mim. Eu não sou profissional da área, não sou psicólogo, né? Então, não sei cientificamente, eu só tenho um laudo, e um filho meu já tem o laudo também, já laudou, que ele é hereditário, então é muito comum que se você tem autismo, seu filho pode ser que tenha também, ou seus filhos. E também está muito comum a gente descobrir isso já mais velho, né? Eu aos 60 anos, porque na infância não havia isso. Então, primeira coisa, e é uma coisa muito chata isso, eu acho, para mim, né? É um sentimento de não pertencimento. O que seria isso? Quantas e quantas vezes na adolescência, na juventude, eu estava lá e olhava para a família, ou num trabalho onde eu trabalhei, uma característica é que eu já trabalhei em muitos lugares, porque chega um momento que eu tenho uma crise de ansiedade, de angústia, eu quero sair de lá a todo custo. E talvez seja uma dificuldade de criar vínculos. Mas eu olhava para mim, para aquele lugar e pensava, eu não sou daqui, eu não pertenço. Uma sensação ruim. Não é falta de amor, de compromisso com a família, com o trabalho, muito pelo contrário, eu sempre fui muito carinhoso com a minha família, sempre muito comprometido nas coisas que eu faço. Mas uma sensação de não pertencimento, não faço parte. Às vezes eu trabalho hoje de motorista aplicativo, às vezes eu estou fazendo uma viagem, o meu corpo está lá, eu estou dirigindo o carro corretamente, mas eu não estou lá. Às vezes quando eu levo um susto, eu já cheguei no final da viagem e olho para o passageiro assustado, tem alguém aqui no meu carro. Então, essa dificuldade de se apegar e criar vínculo a uma coisa permanente, parece meio assustador. Isso tem a ver também, por exemplo, com ter imóveis. Todo mundo quer comprar uma casa, morar lá para sempre. E o pessoal chama de construir raízes. E eu sempre tive muita dificuldade. Eu já tive casas, já tive imóveis, mas aquilo parece que é assustador. Você diz que aquilo vai te prender e você vai explodir naquele lugar. Uma outra característica que eu vejo que acontece bastante comigo são sentimentos inapropriados. Então, por exemplo, quando eu devo sofrer e chorar, eu simplesmente fico frio. Parece a quem está olhando do lado de fora, parece que parece ser uma maldade assim da minha parte, mas eu choro em filmes e com músicas românticas, em filmes infantis, e não choro no velório de um parente, por exemplo. Aliás, eu tenho um problema seríssimo. Eu fujo dos enterros, fujo dos aniversários, fujo dos casamentos, porque eu não sei como será a minha reação e o tamanho da dor que aquilo pode causar em mim. Então, sentimentos inadequados, uma dificuldade também muito grande de falar sobre os meus sentimentos, principalmente os sentimentos de dor, de frustração, de tristeza, uma dificuldade de falar sobre eles. Uma outra característica é em relação aos sons. Eu levo um susto, por exemplo, com a buzina ou com o ronco de uma moto que passa por perto, um foguete, parece que sabe aquele cachorro morrendo de medo. Eu levo aquele sobressalto. Então eu tenho que me preparar psicologicamente, imaginar, pode ser que aquela moto buzine. Então eu fico me preparando para lidar com isso. Na igreja que eu participo, eu sou pastor também, eu sento lá no fundo porque o som é muito alto perto da caixa e parece que
machuca até meu ouvido e eu não consigo adorar e ouvir a pregação da palavra com tranquilidade. E eu decidi sentar lá atrás, o pastor da minha igreja entende isso e respeita também. Uma outra característica muito comum são os padrões e as rotinas. Eu sofro muito quando a minha rotina muda, quando acontece uma coisa diferente da normal. Então, quebra o carro, eu sou obrigado a ficar na minha casa. Isso é um desastre. Se eu gosto que as coisas sejam combinadas com antecedência. Então, combina 3 dias antes para a gente ir no shopping ver um filme. Né? Não fala, vamos lá ver um filme de repente. Eu até vou, eu me esforço, eu vou. Eu sou um cara social, sociável e convivo bem na sociedade, mas aquilo tem um custo emocional muito grande para mim. As minhas rotinas são muito certinhas, então eu saio, tomo meu café, tomo meu banho, limpo meu carro e vou trabalhar. E tal horas eu volto. As minhas rotinas, elas são preciso que haja esses padrões onde eu fico confortável. E às vezes parece frescura, mas é desse jeito. Então, nesse tempo todo da minha vida, aos 62 anos, eu vejo isso muito, uma outra característica, uma inteligência que não traz nenhum mérito para mim, mas minha mente, eu tenho facilidade para aprender as coisas. E preciso que ela fique funcionando. Então, eu estou sempre estudando, fazendo um curso, uma pós-graduação, uma faculdade, um curso de programação. E às vezes eu estou ali fazendo uma coisa, mas a minha mente tem que funcionar o tempo todo. Uma outra coisa engraçada, eu tenho dificuldade enorme para entender as indiretas. Eu falava para minha esposa quando era casado, eu falava, olha, eu não tenho desconfiômetro, eu não entendi. Simplesmente fala para mim, João, você lava o banheiro? Eu vou lá e lavo o banheiro. Objetivamente. Perguntas objetivas, diretas, para mim são mais fáceis. Eu acho que dentro dessa ideia, eu sempre fui muito confuso, com dificuldade para tomar decisões. Tomo. Às vezes tomo até sem muito pensar, mas eu tenho a dificuldade, eu sofro para tomar decisões, seja num relacionamento e tudo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, nos confrontos. Discutir a relação é um problema gravíssimo. Para mim, eu perco, perco toda a estrutura e a estribeira, como a gente fala. Então, não entendo indiretas, eu não entendo. Não consigo entender as tais mensagens subliminares. Dado isso também, uma outra característica é eu sou muito direto e objetivo. Às vezes eu prefiro até cortar a relação com a pessoa para não falar para ela algo muito verdadeiro que eu precisava falar. Quer ver? Terminar um relacionamento. Nossa, que coisa mais difícil. Eu fico anos, anos, anos tentando encontrar uma maneira, até que eu vou lá e simplesmente saio fora. Então, uma objetividade, e acho que uma última característica é foco. Eu tenho um foco numa coisa, eu sou cabeça dura. O pessoal chama de hiperfoco, sei lá o que. Eu só consigo pensar e olhar para uma coisa ao mesmo tempo. Duas, três coisas causa assim muito peso para mim. Então, essas são as características principais do autismo na minha vida, né? E se você as tem, procura um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo e converse com ele sobre isso. Isso não me vitima de maneira nenhuma, não impede que eu trabalhe, não impede que eu viva, não impede que eu ame, não impede nada que eu seja feliz. Na medida em que a gente entende que isso acontece com a gente aprende a lidar com essas coisas e ser feliz.